Agora, meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Ele está aqui, sócio do programa. Ele que é especialista em negócios internacionais e geopolítica, né? Vem destrinchar os desdobramentos, o que está acontecendo de novo nessa guerra aí entre Irã e Israel. Agora tem os Estados Unidos atacando, o pessoal atacando também as bases dos Estados Unidos aí do Oriente Médio. Enfim, tá uma bagunça louca. Vem pra cá nosso querido João Alfredo Negrai, diretamente da Rússia. Grande João Alfredo. Tiro rei escotado tá rolando. Muito obrigado pelo convite, alegria estar com vocês de novo. Ô, professor. Ainda que seja pra falar dessas coisas. Infelizmente, né? Mas é um assunto que tem que ser falado, explicado, ainda mais pelo professor João Alfredo, que tem uma forma muito peculiar, né? De comentar, explicar sobre o assunto. E, professor, a gente tinha falado na outra semana que você participou que ia ter os desdobramentos, né? E a tua análise ali foi bem pra esse lado do que aconteceu tudo nesse último final de semana, né? Pois é, rapaziada, vocês viram só, deixa eu mandar aquele abraço para quem tá ouvindo o rádio, para quem tá no carro. Então, na noite de sábado, horário do Brasil, madrugada de domingo, horário local, os estadunidenses fizeram um ataque às usinas nucleares do Irã. Então foram 3 as usinas, eram usinas bunker, que a gente chama, elas estavam muito embaixo da terra. Os Estados Unidos são o único país que tem uma bomba capaz de penetrar em profundidade, explodir lá embaixo do solo. É uma bombinha de 14 metros e 14 toneladas, que pode ser jogada apenas por um avião chamado B-2. Cada um dos aviões B-2 leva 2 dessas. E aí que na noite de sábado, horário brasileiro, Acho que essa bomba só os Estados Unidos e o Léo Dias tem, né? Não é possível. O Léo Dias também tem cada bomba aí. Olha aqui. Você sabe por que a população, muitas vezes, até confundida, às vezes nem mas acham que é muçulmana quando acontecem essas coisas? Porque vem a bomba, eles falam, Alá. Muito bom. Mas, professor, então, o bicho pegou agora. Mas, e agora o Irã tá atacando as bases dos Estados Unidos aí? Hoje, né, menino? Mas lá no Catar, né? Lá no Catar, mas e no Iraque. Eu percebi que não tá fazendo efeito nenhum. Os caras já estão destruindo antes de chegar, né? Então, pois é, o Irã respondeu hoje as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos têm mais ou menos 40 mil homens por lá. O Irã atacou uma base no Catar e, salvo o melhor juízo, uma base no Iraque. Isso. Só que antes de fazer esses ataques, o Irã avisou. Vamos atacar. Assim, aquela coisa, né? O melhor remédio para o maluco é 1,5 maluco. Então, eles avisaram antes de atacar, seria assim um ataque retaliatório, para mostrar assim sua desconfiança, sua insatisfação em relação ao que aconteceu sábado. E em relação ao que aconteceu sábado, o maior receio era que vazassem elementos radioativos nessas bases iranianas atacadas. Aparentemente não foi o que aconteceu, Deus cruzados, isso não vai acontecer. Cara, mas a impressão que eu tenho é que esses caras estão jogando bomba, parece que é bomba, tipo, tá pra vencer, né? Tipo esses gula da vida. Tipo, vamos desovar esses... Deu a louca no gerente, vamos desovar, acho que vai vencer, joga lá de uma vez. Vou avisar que vou jogar em vocês, mas vai vencer, você é fraco. Bomba venceu. Não, é meio isso mesmo, porque essa foi a primeira vez que essas bombas foram utilizadas de fato. Então até agora a gente não sabia como era. Isso me deixa muito de cara com a precisão estadunidense. Porque primeiro vai a primeira, ela pode penetrar até 60 metros e explode. Aí depois vai a segunda no mesmo lugar que a primeira estava. Meu Deus. Então olha o nível da precisão. E esses bombardeiros B-2, eles chegam a voar a 45 quilômetros de altitude. Aí o cara dá uma baixadinha para 30 quilômetros, solta o trabuco ali, como a gente tá em época de festa junina, um sabugo explosivo, e aí acontece o que aconteceu. Imagina. Inédita essa bomba, né? Coisa, né, cara? Inédita, primeira vez que usaram, de fato. Agora. Que coisa boa. Mas, professor, eu vi, né, e não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas eu vi que o Putin deu uma declaração falando que ele não exclui uma possível
ajuda militar aí pro Irã, né? Até que ponto isso pode acontecer? Ou qual seria o interesse dele em dar essa possível auxílio? Aí você tem um ponto, porque o Putin recebeu hoje o ministro de Negócios Estrangeiros do Irã. Ele chegou a cogitar mandar uma arma nuclear russa para o Irã para evitar que o Irã seja atacado. Só que vamos lá, a Rússia está com a sua própria guerra na Ucrânia, eles não têm armamento suficiente para a guerra deles, como é que eles vão entregar armamento para o Irã agora? Eles estão comprando míssil da Coreia do Norte, que por um momento achei que era fogão 12 tiros. O problema é se ele comprar. O problema é se ele comprar e falar, né? Manda pro Irã e os caras entenderem errado. Quer dizer, esse aqui é uma loucura, né? É falar muito ir, né? A Coreia fala, manda pro Irã que eu tô pagando. Explodiram tudo. Mas o Putin tá meio distraído, né? Meio ocupado lá. Tá com os boletos dele mesmo, né? Aí é difícil participar da corrida, né? E. Professor, falando da precisão do espanto, né, da precisão das bombas, infelizmente a gente está tendo a oportunidade de ver várias tecnologias impressionantes, bélicas, né? Como eu vi uma notícia de que na guerra da Rússia, né, já tá rolando uma captação como se fosse um videogame, né, para jogada dos drones e tal. Então eles estão fazendo uma dinâmica diferente na guerra, né? Então, cada dia a gente se impressiona com uma tecnologia super exata e moderna. As pessoas... É um home office, né? É uma guerra home office até. Pois é, que coisa, né? Aí tem gente dizendo que tem um pedacinho específico do inferno pro cara que é operador de drone. Porque o cara está muito longe e aí ele manda aquele drone, assim, num caminhão cheio de militares ou numa trincheira, o negócio explode lá. Uma outra coisa que eu vi ano passado, acho, foi um cachorro de metal, assim, que tinha um lança-chama. Então, o cara soltava aquilo no meio do mato. Pior que não. O cara soltava isso no meio do mato e o cachorro chegava lá onde tinha o soldado e cuspia ele fogo. Nossa, é que eu vi a Ucrânia captando mercenários pra fazer sistema tipo videogame, assim, aí você vai monetizando. Coisa boa, né? Sim. Eles não têm gente mais pra mandar pra frente? Mais um trabalho, né? Pra quem, Zico? Gente, hoje aqui no Boa Pan, João Alfredo Negrai, ele que é professor especialista em geopolítica, negócios internacionais, e a gente, até a última vez, falou sobre a economia mundial, né, professor? E o Irã, ele sugeriu que talvez fecharia aquela rota lá, o Estreito de Hormuz, né? Hormuz, se eu não me engano, né? Exatamente, esse mesmo. E se for fechado, onde passa aí 30% do petróleo no mundo, o que pode acontecer aqui pra nós brasileiros? É só no nosso. Pessoal. Aí ninguém ficará incólume, né? Então esse Estreito de Hormuz é um pedaço entre Omã e o Irã. Ele tem 33 quilômetros e é por ali que entra e sai um monte de navio. E esses navios carregam mais de 20% do petróleo, mais um monte de gás natural. São 17 a 21 milhões de barris de petróleo por dia. Se o Irã fecha isso, e eles já prometeram fechar, eles tomaram agora a primeira ação, de fato, para fechar isso, né? Porque eles mandaram a ideia para o Parlamento aprovou, e agora isso vai para a validação do que eles chamam de Conselho Supremo de Segurança Nacional. Se eles efetivamente fizerem isso, a gente pode esperar uma disparada no preço do petróleo, que é o que estava todo mundo achando que ia acontecer hoje. E começou a acontecer. Então, no começo da manhã, no começo do dia, o petróleo estava disparando até que, e essa é a beleza da geopolítica, meus caros, até que o Irã começa a atacar as bases estadunidenses no Oriente Médio. Agora há pouco, deixa eu conferir aqui para não falar bobeira, o petróleo estava caindo 9%. Olha aí. Mas como assim, professor? Como é que os caras atacam e aí vão fechar e o petróleo cai? Simples. A interpretação que eu faço disso é que o mercado olha para esses ataques iranianos e vê uma chance ainda maior do envolvimento dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos não deixariam esse estreito ser fechado.
Mas eu tenho uma ideia, sabe? Eu conversei com a Zanza ontem. Sabe, eu conversei com a Zanza e nós estávamos conversando com a Zanza. Você tá um pouquinho mais quietinho. Não, mas não é, Fernandinho, amigos da Jovem Pan, e é muito bom que se fale aqui nessa rádio. Aqui é importante. Aqui é importante. Falar desse programa aqui que é rádio de direita. Sabe que apoiou o Bolsonaro. E pra mim é uma... Falando em viúva. E falar em viúva também, eu já fui, enfim, eu sou viúvo. Mas eu acho que eu tenho a ideia, a solução. A Janja me falou ontem, eu estava deitado assistindo ali o joguinho dessa Copa dos Campeões, desse Campeonato Mundial. E a Janja falou assim, e se nós alargar esse estreito, sabe? Porque é estreito, e nós alargando o estreito, nós conseguimos passar com esse petróleo, sabe? Então são essas ideias brilhantes que nós temos. Salva o mundo, né? Verdade, é só os Estados Unidos jogar uma bomba, esse é estreito, fica largo. O bom e a gente passa. Porque não dá pra fechar, né? Parecido. Não dá pra fechar, sabe? Não dá pra fechar. Então são essas soluções que nós temos que ter, sabe? Se é estreito, nós vamos largar isso aí. Presidente, eu vi dias atrás aí que rolou um bafafá aí com a classe humorística. A classe humorística. O senhor defendendo a liberdade de expressão, aí eu pensei até que era inteligência artificial, mas vi que era o senhor, falei, inteligência? Não é inteligência pouco mais artificial, mais ainda, mas eu acho que nós temos que ter liberdade de expressão. Eu acho que o humorista ele tem que ter o direito de falar o que ele pensa, sabe? Fazer a colocação dele até a buzina. Liberdade de expressão, até a buzina. Você vê como é que é, né, professor? Eu comecei a falar, os bolsonaristas começaram a buzinaço aí. Buzinaço contra o senhor, presidente. Mas você acha contra o senhor e contra a Janja. Você acha que a minha ideia é boa se nós largar esse estreito aí? A minha ideia é sensacional. Melhor que essa é só do Aerotrem. Não sei se vocês estão lembrados do Aerotrem. Eu podia ter esse petróleo do Aerotrem. O que vocês acham? Só presidir o Brasil que você faz melhor. Olha aí. Não era o Levi Fidelix, né? Que falava do Aerotrem. Exatamente. Vou contratar ele. Mas, hein, professor, e você acredita que pode ter um conflito generalizado nos próximos dias? Aí que você me coloca em nós não só, você me aperta e não me abraça. A gente já está passando por um momento em que a gente está vendo um dos mais graves desdobramentos estratégicos do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos, com potenciais implicações econômicas, militares e diplomáticas de ampla magnitude. Então, o que a gente viu com os Estados Unidos atacando o programa nuclear iraniano, hoje o Irã atacando o Catar, a gente está vendo uma ação geopolítica que pode transformar um conflito regional em uma crise global, que é energética e que é militar. A questão é, o que vai acontecer nos próximos dias? Será que a diplomacia vai prevalecer? Será que vai continuar essa troca de bomba? E aí, como é que fica? Então, são as cenas dos próximos capítulos que a gente tem que aguardar. Mas agora, olha só. Tinha uma coisa que sempre perguntava, né? Professor, você acha que vai ter Terceira Guerra Mundial? E eu falava, não, estamos longe disso, esquece. Agora tive que mudar a minha fala. A questão não é se a gente vai ter, é quando a gente vai ter. E olha que eu tenho aí mais uns 7 ou 8 anos na reserva. Professor está onde nesse exato momento? Eu estou na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na casa da tua irmã. E parece que já foi atingido. Dá uma olhada na parede atrás aí. Parece que já veio um míssil aí, alguma coisa aí, ó. Peguei uma sala em reforma aqui, que era a única que estava vazia. É um buraco de bala aí. Olha só. Isso aqui foi o Lula tentando me exterminar. É um drone. Pra eu não falar. Estão tentando me calar. É um sniper. Mas então uma trégua, algo do tipo, tá longe de acontecer então, né, professor? Já que você até mudou já de... Meu Deus, o professor tá tão ferrado. Eu tenho uma pergunta o professor pro cara professor. Do Matheus Ganicer. É que antes do ataque o Trump falou que não ia atacar, né? E aí fez aquela fake news, né? Falou que não ia atacar e atacou. Aí, o que você acha, Zico e Thiago, Fernandinho? Se colocando nesse lugar do Trump, você daria pra trás ou se manteria duro, assim? Eu faria os dois. Bom, na idade do Trump ele não consegue se manter duro por muito tempo. Dá pra trás? Dá pra trás, é cansativo. Na idade que ele tá, ele conseguir se manter duro em algum momento, já fez o que ele podia. É muito pra jovem. Você acha, professor, que esse movimento aí do Trump abalou a segurança com os parceiros dele? Que é o que, com os aliados dele? Que é o que acontece, né? Se você dá pra trás, não mantém firme, abala a confiança com o parceiro. Exatamente. Veja, eu não posso te dizer porque eu não tenho experiência nisso.
Aham. Você tem que perguntar pra quem tem. Os livros contam. Professor, ainda dá tempo. Tudo é possível. Opa, por enquanto estamos de boa, assim. Que coisa boa. Mas tá divertido, tá, né? Vamos falar a verdade. Pra quem, Zico? É uma guerra. É uma guerra, Zico. Tá louco? Enquanto eu penso assim, quando não chegar em mim... Tá pois é, mas no Covid a gente começou assim, Zico. Isso não vai chegar aqui. Mas não chega. Não vai chegar aqui quando vê. Explodiu Tatuquara. Sabe o que os caras estão brincando, então eles sabem que até onde eles podem chegar. Eles sabem que não tem coisas que não dá. Então eles estão ali, estão daquela ali, vai, tá, beleza. Aqui a gente para, então daqui eles não passam. Eles meio que combinam. Não é, acho que eles ligam, falam, vamos fazer o seguinte: onde que eu posso tirar essa bomba? Atire lá, joga lá. Mas então, até isso que o Zico tá falando, tem algo engraçado fica ali flertando. Que é difícil ver algo engraçado ali no meio de tudo isso, mas o Trump até tirou sarro do Irã. Ele falou obrigado por avisar, né, sobre o ataque, né? Ele até comentou isso em alguma declaração, não sei se foi em rede social ou pra algum jornalista, e teve essa, né, que o Irã realmente deu uma avisada, né, que ia atacar o Catar lá, né, professor? Eles fizeram isso porque eles queriam atingir infraestrutura militar e não necessariamente pessoas. E o problema é que, como o Irã é uma teocracia, a gente não sabe exatamente quanta gente morreu, os dados que eles falam são verdadeiros. Eu tendo a não acreditar. Eu penso que também só tinha 2 bombinhas. Vamos avisar, né? Que vai que perde. Alguém pisca, ninguém vê. E é bom interceptar. E isso tem um ponto também. Porque o Irã já gastou muito do seu arsenal atacando Israel. E o que não gastou, Israel obliterou. Que foram os lançadores de foguete de longa distância, né? Israel Ops. E eu fico impressionada com a expertise, né, do americano do Trump, porque assim, ele fez esse ataque também depois que Israel já tinha capinado todo o lote, né? Já tava ali tudo, já tava facilitado esse sushinho que eles deram lá, né? Eles dão lá na E quantas vezes o Trump voltou atrás? Eu vou atacar. Não se manteve duro na decisão. Não. E aí atacou e disse que o objetivo era acabar com o programa nuclear. E que ele não queria mudar o regime. Aí hoje já lançou um MIGA, Make Iran Great Again, torne o Irã grande de novo, para acabar com o regime iraniano. Então cada hora o homem fala um troço. E agora, professor, uma análise para os próximos dias, o que o brasileiro pode esperar agora desse conflito aí essa semana? Desespero, ranger de dentes. Assim, eu até tento explicar o troço de um jeito sério, mas é mais forte que eu. Quando eu vejo, eu tô falando essas coisas. A gente pode esperar uma possível oscilação no preço do petróleo. O Brasil importa muito fertilizante, como eu falei aí no estúdio na quarta. Então pode ser que seja mais difícil a importação desses fertilizantes. A gente vende muito frango, milho, enfim, para os países do norte da África e do Oriente Médio, e se esse bloqueio Estreito do Hormuz de fato sair, a gente vai ter uma dificuldade para entregar esses itens. E aí que aquilo que não exporta gera excedente no mercado interno e a gente não sabe se esses preços vão cair ou se os produtores vão buscar outros clientes. Mas a tendência é cair dentro do mercado nacional mesmo, né? Ficar mais barato, frango. Tudo que não pode exportar vai ter que baratear para poder desovar no nosso país, né? Só que é um frango diferente, né? Ele tem um abate que segue as regras religiosas muçulmanas. Abate halal. Mas você sabe que todo frigorífico que vem um... degolador é o nome. Tem um cargo próprio no frigorífico pra fazer o abate desse animal conforme as orientações muçulmanas. Caraca! Aí a pessoa está conhecendo um cara. Qual é a sua profissão? Eu sou degolador. Degolador. O do frango que vai pra lá, eles botam um cinto com bomba. Olha, a gente começou falando sobre a guerra entre o Irã e Israel e terminou falando sobre a profissão do degolador. Olha, professor João Alfredo Negrai, mais uma vez eu quero agradecer sua participação aqui no Boa da Pan. E até quinta.
quinta. E até quinta. Por isso que ele não veio hoje, ele tá cansado quinta, de estar aqui. Até quinta, do jeito que tá, até quinta. Ô, professor, qual que é o alcance? É o alcance do míssil mesmo, lá dos Estados Unidos? Profundo, meu. Qual que é o alcance mesmo? 60 metros de cada um. Daí o cara jogou um de 60, e joga outro, já vai pra 120, depois 180, aí a coisa vai. Coisa boa. Pai amado, hein? Os caras são bons, hein? Mas, professor, obrigado mais uma vez. E as redes sociais, o Instagram para seguir o senhor, qual é? @JA Negrai. GRAY. Boa. Eu que agradeço o convite, pessoal. Boa semana para vocês, fiquem bem. Boa sorte. E vamos ficar torcendo que a coisa acalme. Amém, amém. Vai acalmar, professor. Vai acalmar. Obrigado e boa aula aí. Um abraço para todo mundo na PUC, professor. Valeu, professor Negrai. Grande Esse professor. É sócio do programa. Negrai aqui no Boa da Pan.